Anne Frank era uma garota judia que ganhou fama póstumamente com a publicação de seu diário, O Diário de uma Jovem. Ela nasceu em 12 de junho de 1929, em Frankfurt, Alemanha, e morreu no início de março de 1945 no campo de concentração de Bergen-Belsen, pouco antes de ser libertado. Anne e sua família se esconderam em Amsterdã durante a ocupação nazista da Holanda, e ela documentou suas experiências e pensamentos em seu diário. Seu diário, preservado por um dos ajudantes que ajudaram a família enquanto eles estavam escondidos, foi publicado por seu pai, Otto Frank, após a guerra. Desde então, foi traduzido para vários idiomas e se tornou um dos livros mais lidos do mundo. O diário de Anne Frank fornece um relato comovente e pessoal do Holocausto e serviu como um símbolo do custo humano da intolerância e da perseguição. Anne Frank nasceu em 12 de junho de 1929, em Frankfurt, Alemanha. Ela era a segunda filha de Otto Frank e Edith Hollander, que também tinha uma filha mais velha chamada Margot. A família Frank era judia. Em 1933, a família mudou-se para a Holanda para escapar da crescente perseguição aos nazistas na Alemanha. Em Amsterdã, Otto estabeleceu uma empresa comercial chamada Opekta. Anne e Margot frequentaram a escola e levaram uma vida normal até 1940, quando os nazistas invadiram a Holanda e começaram a impor leis antissemitas. Devido à perseguição nazista, a família Frank se escondeu em um anexo secreto atrás da empresa de Otto em 1942. Por mais de 2 anos, eles viveram escondidos junto com outra família, os Van Pels, e um dentista, Fritz Pfeffer. Foi durante esse tempo escondido que Anne Frank escreveu seu famoso diário, documentando sua vida, seus pensamentos e suas esperanças. Tragicamente, em agosto de 1944, a localização do esconderijo foi descoberta e a família Frank foi presa. Anne e sua irmã Margot foram enviadas para campos de concentração, onde Anne contraiu tifo e morreu em março de 1945 no campo de concentração de Bergen-Belsen, pouco antes de ser libertado pelas forças aliadas. A história e o diário de Anne Frank deixaram um legado duradouro, lembrando-nos das atrocidades do Holocausto e da importância da tolerância e da compreensão. Durante o período de 1929 a 1941, a família Frank passou por mudanças significativas devido à instabilidade política e perseguição na Europa, especialmente para os judeus. Imigração para a Holanda. Em 1933, a família Frank deixou a Alemanha e mudou-se para a Holanda para escapar da perseguição nazista. Este movimento foi motivado por leis antissemitas e pelo aumento do antissemitismo na Alemanha. Estabelecimento na Holanda. Em Amsterdã, Otto Frank fundou uma empresa comercial chamada Opekta. Anne e sua irmã Margot frequentaram a escola e viveram uma vida relativamente normal até a ocupação nazista da Holanda em 1940. Impacto na educação. A educação de Anne e Margot foi afetada pela ocupação nazista. As leis antissemitas impostas pelos nazistas proibiam as crianças judias de frequentar escolas públicas. Isso forçou as irmãs a mudar de escola e acabou levando-as a se esconder em 1942. Influência na vida familiar. A imigração e a situação política tiveram um impacto profundo na família Frank. Eles foram forçados a se adaptar a um ambiente hostil e tomar medidas extremas, como se esconder em um anexo para sobreviver à perseguição. Período narrado no diário. Durante o período narrado não diário de Anne Frank, 2 subseções importantes podem ser destacadas. Antecedentes e esconderijo, 1942. Em 1942, a família Frank foi forçada a se esconder em um anexo secreto atrás da empresa de Otto Frank em Amsterdã. Este período marcou o início da vida escondida para Anne, sua família e outros refugiados judeus. Em seu diário, Anne descreve o estresse e o isolamento de viver em um espaço confinado e escondido, bem como seus pensamentos e emoções ao enfrentar o medo constante de ser descoberta pelas autoridades nazistas. Relações e amadurecimento. De 1943 a 1944. Durante os anos de 1943 e 1944, Anne experimentou um crescimento pessoal significativo no esconderijo. À medida que passava mais tempo em confinamento,
ele desenvolveu relacionamentos mais profundos com os outros moradores do anexo, como Peter Van Pels. Esses anos também testemunharam o desenvolvimento de Anne como escritora, expressando suas reflexões sobre a vida, a guerra, a família e o futuro em seu diário. Sua narração revela sua percepção, sua empatia e sua determinação em manter a esperança viva em tempos de desespero. Após terem sido descobertos no anexo secreto em agosto de 1944, os ocupantes, incluindo Anne Frank e sua família, foram presos pela Gestapo, a polícia secreta do regime nazista. Eles foram levados para o campo de trânsito de Westerbork, nos Países Baixos, e posteriormente enviados para o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, na Polônia, em setembro de 1944. Em Auschwitz, Anne e sua irmã Margot foram separadas de sua mãe, Edith, e da outra família que estava escondida com eles, os Van Pels. Mais tarde, em outubro de 1944, Anne e Margot foram transferidas para o campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha. As condições em Bergen-Belsen eram terríveis, com superlotação, falta de alimentos e higiene precária. Anne e Margot contraíram tifo, uma doença transmitida por piolhos, e ficaram gravemente doentes. Tragicamente, ambas morreram em março de 1945, poucos meses antes da libertação do campo por tropas britânicas. A prisão e subsequente deportação de Anne Frank e sua família ilustram a brutalidade e o horror do regime nazista durante o período do Holocausto. O diário de Anne, encontrado após sua morte, tornou-se um testemunho poderoso dos eventos que ocorreram durante esse período sombrio da história e da resiliência humana em face da adversidade. Após terem sido descobertos no anexo secreto em Amsterdã, em agosto de 1944, Anne Frank, sua família e os outros ocupantes foram presos pela Gestapo, a polícia secreta nazista. Eles foram levados para o campo de trânsito de Westerbork, nos Países Baixos, e posteriormente deportados para Auschwitz-Birkenau, o maior campo de extermínio nazista, em setembro de 1944. Em Auschwitz, Anne e sua irmã Margot foram separadas de sua mãe, Edith, e foram forçadas a realizar trabalhos forçados. Mais tarde, em outubro de 1944, Anne e Margot foram transferidas para o campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha. As condições em Bergen-Belsen eram terríveis, com superlotação, falta de alimentos e saneamento precário. Anne e Margot contraíram tifo, uma doença transmitida por piolhos, e ficaram gravemente doentes. Ambas morreram em março de 1945, pouco antes da libertação do campo pelas tropas aliadas. A morte de Anne Frank e sua irmã Margot em Bergen-Belsen é um testemunho devastador das atrocidades cometidas durante o Holocausto. Seu diário, encontrado por um dos ajudantes da família Frank, foi publicado por seu pai, Otto Frank, e se tornou um dos relatos mais comoventes e importantes sobre a perseguição aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Anne Frank e sua história continuam a inspirar pessoas em todo o mundo a lutar contra o ódio, a intolerância e a injustiça. O diário de Anne Frank é um dos relatos mais conhecidos e comoventes do Holocausto. Anne Frank, uma adolescente judia alemã, escreveu em seu diário enquanto estava escondida com sua família e outros refugiados judaicos em um anexo secreto em Amsterdã durante a ocupação nazista dos Países Baixos. Anne começou a escrever em seu diário, que ela chamava de Kitty, em 12 de junho de 1942, em seu 13º aniversário. Ela descreveu sua vida cotidiana, seus sentimentos, suas esperanças e seus medos enquanto enfrentava o isolamento e a incerteza da clandestinidade. Anne sonhava em se tornar uma escritora e expressava suas observações agudas sobre a natureza humana e o mundo ao seu redor. O diário de Anne Frank captura não apenas a história pessoal de uma jovem durante um período sombrio da história, mas também se tornou um símbolo do sofrimento e da resistência dos judeus durante o Holocausto. Infelizmente, Anne morreu em um campo de concentração, mas seu diário foi preservado por seu pai, Otto Frank, o único membro sobrevivente da família, e foi publicado pela primeira vez em 1947. Desde então, o diário de Anne Frank foi traduzido para dezenas de idiomas e é lido em todo o mundo. Ele permanece como um testemunho poderoso da resiliência humana,
da importância da memória e da necessidade de combater o ódio e a intolerância.